vamos falar sobre posicionamento. A importância de nós nos posicionarmos, e vem comigo que tem novidade para você. Você vai gostar. Bom, mulheres, e nós já chegamos até aqui, não é? Tivemos 6 vídeos com esse que agora a gente está trabalhando e fizemos vários temas, conversamos sobre vários temas, né? Nós falamos a respeito do valor diferente de preço, o autoabandono, falamos sobre o poder da autodescoberta, sobre reconciliarmos com nossa história, falei sobre ressignificar experiências. E hoje eu trago para vocês uma pessoa muito querida do meu coração, que é o meu irmão. Ele é psicólogo, não mora no Brasil, e ele vai estar falando para vocês a respeito de se posicionar, porque nós falamos a respeito desses temas, mas nós precisamos praticar cada um deles, e a importância de nos colocarmos nas situações e nos colocarmos no sentido de nos posicionarmos frente a tudo que nós já conversamos, para que haja mudança no nosso interior. Então, para não ficar só nas minhas palavras, traga um profissional da área que ele vai te dar ferramentas de como você está trabalhando com isso dentro de você. Então, é importante para a gente, que Deus te abençoe. É muito bom estar aqui, ter você comigo, nessa caminhada. Deus abençoe a sua vida e vamos para a conversa também. Olá a todos e todas que acompanham o Ministério Ministrando Mulheres, com Mitilene Bezerra, minha irmã, e eu sou muito grato pelo convite que ela me fez. Nós somos irmãos há alguns anos, desde que eu vim a este mundo, e é um privilégio muito grande tê-la como irmã, sem sombra de dúvida. Eu sou psicólogo formado pela Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, já há alguns anos, mais de 10 anos, e estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre aquilo que me foi proposto, aquilo que me foi pedido, né? Vocês vêm aí de uma sequência de vídeos falando sobre o amor próprio, né? O como a si mesmo, nesse caso direcionado mais para mulheres, então como a si mesma, né? E vem passando por vários tópicos muito bem elaborados e muito esclarecedores. Uma coisa que eu chamo já a atenção desde agora existe muita humanidade nas palavras, ou seja, nós não estamos conversando de semideuses para humanos, né? Nós estamos conversando de humanos para humanos, né? Pessoas que passam pelas situações bem parecidas com as situações que você passa, sem sombra de dúvida, né? Existem muitos discursos hoje em dia por aí espalhados de semideuses, pessoas que, como se não passassem por nenhum tipo de problema, falassem e dessem ideias sobre como você superar os seus problemas. Não é o caso, né? Nós partimos de uma humanidade para outra humanidade, né? Então estamos falando sobre pessoas que sofrem, né? Pessoas que têm dor, pessoas que têm angústia, que passam por decepções e que muitas vezes não conseguem superá-las, não conseguem lidar com elas. Então, o primeiro tópico falou sobre a diferença entre valor e preço, né? O segundo tópico sobre o autoabandono. O terceiro tópico, a autodescoberta. O quarto tópico, se reconcilie com sua história, e ressignificando as experiências foi o mais recente. Me foi proposto falar sobre posicionamento, né? E eu vou tentar falar um pouco com vocês, à luz da psicologia, sobre esse posicionamento dentro de cada uma dessas propostas, né? Desses temas que foram propostos anteriormente. Então vamos lá. Todo posicionamento externo está condicionado a um condicionamento interno. Não existe a menor possibilidade de você se posicionar externamente sem que o seu interno esteja posicionado em relação àquilo. Senão vai ficar muito frívolo, vai ficar muito fútil, né? A gente vê muito a incoerência de pessoas que se posicionam acerca de determinadas coisas externamente, mas internamente esse posicionamento não existiu. Então o que acontece é que há uma incoerência com o que é dito, né, e uma incoerência com aquilo que é feito.
E isso é uma causa de muita frustração, não sei para você, mas para mim durante muito tempo foi. E até eu compreender a limitação das pessoas em perceberem que para se posicionar externamente e ser coerente com aquilo que se posiciona é necessário inicialmente um posicionamento interno. Como é que a gente adquire esse posicionamento interno, né? Como é que a gente se posiciona internamente? É um exercício emocional, requer um certo desprendimento de energia psíquica, de energia emocional. E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso sozinhos, né? Na verdade, nós não precisamos fazer isso sozinhos. Então, a primeira deixa que eu vou compartilhar com vocês aqui é exatamente essa: procure ajuda, busque auxílio, né? Se você ganha, não vou dizer perde tempo, se você ganha tempo assistindo esses vídeos, eu tenho certeza que é porque você busca um crescimento pessoal, que é porque você busca ter um encontro consigo mesmo em primeiro lugar e compreender determinadas situações em sua vida para que você possa prosseguir, né? Para que você não esteja preso. Então, posicionamento, ele é primeiramente interno e depois sim é externo. Eu tenho por costume, quando eu não tenho um posicionamento interno sobre determinado assunto, primeiramente eu vou buscar compreendê-lo, né? Como é que eu me sinto naquele tema, como é que eu me sinto naquela situação, como é que eu me sinto naquela emoção, e aí então eu busco me posicionar externamente. Quando a gente fala de valor ser diferente de preço, por exemplo, um posicionamento interno que é necessário existir para que você consiga perceber a diferença entre uma coisa e outra, está completamente direcionado ao fato de como você se enxerga e como você se vê. Então, o primeiro posicionamento interno que é necessário ter é a forma como eu me vejo. Essa forma está extremamente condicionada a muitas situações que nós passamos pelas nossas vidas e nas nossas experiências de vida. A primeira delas, e que a gente vai sem sombra de dúvida, todo mundo passa por ela, é um tanto quanto universal, tem a ver com o relacionamento pai, mãe e filhos, né? As nossas famílias, como é que nós fomos conduzidos diante da vida. Afinal de contas, o nosso primeiro aprendizado, sem sombra de dúvida, é com a nossa família, são com os nossos pais ou com os nossos cuidadores, tá bom? Por pai e mãe, entenda-se cuidadores. Pode ser, enfim, eu tenho amigos que foram criados por avós, eu tenho amigos que foram criados por tios, e, enfim, quando eu falo pai e mãe, eu estou falando sobre cuidador. Então, essa diferença entre valor e preço, ela é totalmente condicionada àquilo que nós somos apresentados enquanto crianças, enquanto adolescentes, enquanto jovens, até chegar numa vida adulta. Não é distante de nós o conhecimento de histórias em que pessoas eram o tempo todo criticadas e eram o tempo todo subjugadas pelos cuidadores e vinham a desenvolver, por exemplo, uma personalidade mais acanhada, mais tímida, que está o tempo todo precisando do apoio do outro, que o outro diga como é que a pessoa é, que o outro diga se está bem, que o outro diga, porque o outro está o tempo todo dizendo para você quem você é. Então, um dos posicionamentos internos primordiais, um dos mais necessários inicialmente mesmo, assim, como se fosse um primeiro passo, o engatinhar mesmo, né? É exatamente em relação a tomar as rédeas do seu valor, do seu autoconceito, né? O conceito que você tem ao seu respeito. Muito se fala, por exemplo, sobre autoestima, né? Que é a forma como você estima a você mesmo. Pode ser uma baixa autoestima, né? Você pode estimar você mesmo de forma negativa, de forma baixa, ou pode ser uma autoestima elevada em demasiado, né? Então, não queremos buscar com isso polos, né? Distanciamentos, ou uma coisa ou outra, ou 8 ou 80. Não, nós queremos buscar, na verdade, um equilíbrio, né? Eu sei que existem momentos em que nós vamos sim estar com a autoestima extremamente abalada, mas existem outros momentos em que a gente também pode alimentar essa estima
através de um posicionamento interno. Como é que eu me vejo? A forma como eu como eu falo comigo mesmo, a forma como eu me agrado, por exemplo, né? Nos preocupamos tanto em agradar o outro, mas nós esquecemos que nós também precisamos nos agradar a nós mesmos. E essa, na verdade, vai ser a diferença grande quando você percebe que você tem um valor, né? Que você não tem um preço, não é negociável aquilo que você é ou quem você é, né? Porque pelo valor inestimável que, na verdade, você tem na pessoa que você é, sendo exatamente do jeito que você é, né? Caetano Veloso tem uma grande frase, eu uso muito, que é: cada um sabe as dores e as delícias de ser quem se é. Então você sabe as dores e as delícias de ser quem você é. Ninguém passou pela sua história, você passou pela sua história sozinho, sozinha. Entenda que não é uma questão de não ter apoio, tá? Sozinho e sozinha, porque nós somos donos da nossa própria história. Nós somos detentores do domínio sobre a nossa história. Muitas vezes nós nos comportamos como se outras pessoas tivessem esse controle sobre as nossas vidas. E isso é uma questão de posicionamento interno. O autoabandono, por exemplo, está muito relacionado a rejeições, né? Como nós lidamos com as rejeições, né? A gente sente rejeição de uma forma diferente. Algumas pessoas foram rejeitadas quando criança, ou sentem a rejeição dos pais e buscam relacionamentos em que elas são rejeitadas o tempo todo. Elas são preteridas e não preferidas dentro de uma relação. E isso é um processo de adoecimento emocional, na verdade. Só que tem uma razão, né? Tem uma finalidade disso estar aí. E a finalidade é alimentar, talvez, aquele lugar que você sabe que você consegue viver porque você viveu ali o tempo todo. Parece um pouco incômodo ouvir isso, mas é muito verdade. Por exemplo, se você esteve o tempo todo acostumado a receber críticas, você se sente mais confortável, isso entre aspas, tá? Você se sente mais confortável quando você está em relacionamento com pessoas que te criticam o tempo todo. Te machuca, dói, mas é o ambiente em que você esteve sempre, então é difícil muitas vezes você sair desse ambiente. Para isso você precisa de um posicionamento. Entender que aquilo que aconteceu com você, você não tem a obrigação de continuar, de dar continuidade. Você pode sim estabelecer um limite, mas isso começa internamente. Perguntas básicas para isso é: como é que eu me sinto com isso? Ei, eu não me sinto bem com isso. Então por que eu tenho que aceitar alguma coisa que eu não sinto que seja para mim? Não é bom para mim. E respeitar-se nesse aspecto, né? Uma coisa que eu acho interessante sobre a vida do próprio Jesus, Jesus tinha uns 70, andava com 12, escolheu 3, levou para perto de si 2, mas teve um momento em que ele precisou estar sozinho. Ele sabia exatamente o momento em que ele precisava estar, com quem ele precisava estar, e ele escolheu, ele fez uma escolha assim. Então significa dizer que Jesus preferiu determinadas pessoas a outras? Não. Significa dizer que ele entende, e ele entendeu, e ele ensina para nós exatamente essa questão de que a gente não precisa aceitar tudo. A gente não precisa aceitar tudo de todo mundo. Principalmente, a gente não precisa aceitar tudo de todo mundo porque a gente aprendeu que a gente tem que aceitar as coisas como elas são. Não, a gente não tem. A gente precisa olhar para dentro da gente mesmo. Você precisa olhar para dentro de você, estabelecer aquilo que te machuca, aquilo que te dói. Isso é autodescoberta, né? Isso é você conhecendo a você mesma, né? E aí você conhece a verdade a seu próprio respeito, e isso é muito libertador, porque daí sim você começa a entender onde é que você precisa colocar os seus próprios olhos, né? Que atenção maior você deve tomar, né? E entender que a sua história, na verdade, ela é sua, então você se apropria da sua história, ao invés de você ser apropriado dela. Ou seja, não é a sua história que manda em você, mas é você que manda nela. Isso também requer posicionamento. Ou seja, eu consigo estabelecer aquilo que me frustrou, aquilo que me machucou, aquilo que me doeu. Eu consigo tirar disso as lições e as experiências para a minha própria vida.
vou conhecendo a mim cada vez mais e mais profundamente e não paro no caminho, eu vou evoluindo sempre. Né? A gente costuma brincar muito falando sobre síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. Não, né? Você não nasceu assim, ou você nasceu assim, mas tudo bem, você pode mudar. O grande trunfo da humanidade é o fato de sermos completamente moldáveis. Nós mudamos também, nós podemos nos moldar, nós podemos nos transformar, nós podemos ressignificar as nossas experiências. Isso é muito gostoso, porque dar um novo significado a algo que antes te machucava requer posicionamento interno. Eu vou dar um exemplo em relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, seja ele de amizade ou de casamento, matrimônio, namoro ou o que seja. Você não é obrigada a passar por isso. Você não é obrigada a aceitar aquilo que o seu cônjuge está te dando. Não. Porque afinal de contas vocês são duas pessoas unidas. Então vocês conversam sobre aquilo. Mas para isso você precisa se posicionar internamente. Porque senão você vai o tempo todo baixar a cabeça e dizer sim a violências, seja ela de qualquer tipo que seja. Né? Vemos e acompanhamos hoje em dia o quanto que as mulheres sofrem as violências no dia a dia. Você não é obrigada a passar por isso. Então se posicione internamente. Reconheça as suas dores, reconheça as suas limitações, reconheça que se existe uma pessoa que te faz mal, que é tóxica, te danifica de alguma forma, te traz dano, você não é obrigado a se relacionar com ela. Da mesma forma que se existe alguma coisa em você que te faz bem, alimente isso. Ah não, mas tem outra pessoa que não gosta. Bom, vamos pensar um pouquinho? Se cada um tem a sua história, cada um tem o seu processo, se essa pessoa não gosta de determinada coisa, tem a ver com o processo dela, não com o seu. Por que transformar o processo dos outros no seu processo de crescimento? Né? Nossa caminhada ela é muito pessoal, ela é muito nossa. Né? Nós podemos procurar ajuda, nós podemos ter pessoas que nos auxiliem, mas a nossa caminhada vai ser sempre nossa. A escolha é sua, a escolha não é do outro. Você escolhe para a sua vida o caminho que você quer que ela siga. Ok? Então, posicionamento interno inicialmente e depois externamente. De que forma? Pode ser falando mesmo, sabe? Eu aprendi um tempo atrás uma frase que eu gosto muito. Você não pode impedir que um passarinho voe acima de sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho nela. Ou seja, os pensamentos você não pode impedir que ele venha, mas você pode impedir que eles permaneçam. Né? As emoções da mesma forma. E você pode falar com elas. É meio como dar uma de louco mesmo, né? Mas a gente pode conversar com as nossas emoções e dizer, epa, não. Tá tudo bem eu ficar sozinho. Não tem problema eu ficar sozinha. Não tem o menor problema em eu não aceitar determinadas situações na minha vida. Eu vou dizer não, eu vou dizer basta, porque afinal de contas me faz mal. Posicione-se internamente, busque se conhecer e o mais importante, estabeleça um compromisso de ser feliz com você mesmo. O maior compromisso que o ser humano pode ter com ele mesmo é o compromisso de ser feliz. Ei, ainda dá tempo, ok? Você está viva e você tem todas as ferramentas necessárias para que você possa seguir em frente. Ah não, mas eu acho que eu não tenho. Busque auxílio, busque ajuda e cresça, ok? É esse o meu recado, deixo para vocês um grande abraço, um grande beijo e espero muito que vocês possam usufruir desse material todo que o Ministério Ministrando Mulheres de Midilene Bezerra está passando para vocês. Um grande abraço, um super beijo, fiquem com Deus, até a próxima. E é isso aí, mulheres, se você gostou, compartilha, se inscreve e vamos juntas nessa caminhada de fé. Lembrando que tem o próximo vídeo e que Deus te abençoe e que coloquemos em prática, que nos posicionemos, né? Com tudo que já aprendemos até aqui, caminhando juntas, melhoradas, transformadas, restauradas e felizes com o Senhor Jesus. Beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima.